Olá, sou a Arianiele e vou apresentar algumas informações a respeito do artigo que tem como título Análise do transporte urbano de carga no município de Lajeado, Pernambuco. O Brasil passou nos últimos anos por um rápido processo de urbanização. Isso está associado ao êxodo das pessoas da zona rural para a zona urbana em busca de melhor qualidade de vida, demandando um maior volume de mercadorias e, consequentemente, um maior fluxo de transporte urbano de carga. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, 61% das mercadorias que circulam pelo país se utilizam do modal viário, ou seja, das rodovias. A escolha de Lajeado como área de estudo deve-se ao fato de ser uma cidade de médio porte, caracterizada como um polo atrativo devido à sua localização geográfica e por apresentar diversas cidades menores no seu entorno, que dependem direta ou indiretamente do comércio local. Logo, o presente trabalho se propõe a analisar e compreender a logística relacionada às atividades de carga e descarga no município de Lajeado, Pernambuco, transporte urbano de carga. O principal objetivo da logística urbana é proporcionar o melhoramento do sistema logístico da área urbana de maneira global, ou seja, cabe à logística urbana o planejamento do transporte urbano de carga de maneira eficiente e eficaz. Tal atividade está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas, pois proporciona congestionamento, emissão de ruídos, poluição do ar. E para solucionar tais problemas é necessária a ação conjunta do setor privado e poder público. Vale salientar também que as atividades, o transporte urbano de carga, apresentam grande importância quanto ao desenvolvimento econômico local. Impactos relacionados ao transporte urbano de carga. Embora extremamente importante para o desenvolvimento do subespaço, o transporte urbano de carga causa a deterioração da área em que atua. Em resposta a isso, foram desenvolvidas medidas que visam sanar ou reduzir os problemas associados a tal atividade. Elas se classificam como reguladoras restritivas, gerenciais e de infraestrutura. A figura 1 apresenta de maneira sucinta a relação entre os problemas e as medidas a serem aplicadas para solucioná-los. Caracterização da área de estudo. Localizada na microrregião de Garanhuns e mesorregião do Agreste Pernambucano, Lajeado apresenta 36.628 moradores, de acordo com o censo realizado em 2010. Sua densidade populacional é na ordem de 193,7 habitantes por quilômetro quadrado, e ele apresenta uma distância de 194 quilômetros da capital pernambucana, Recife. As principais atividades econômicas são comércio e serviços de micro e pequenos empresários. Ela também apresenta a maior feira livre da microrregião de Garanhuns, o que atrai compradores e comerciantes das cidades vizinhas. Metodologia. Quanto ao tipo da abordagem, ela pode ser classificada como quantitativa qualitativa, pois relaciona dados estatísticos ao mesmo tempo em que verifica os impactos causados, propondo possíveis soluções. A pesquisa abordou os problemas relacionados à logística urbana na região central do município de Lajeado, mais especificadamente na rua Perpétuo Socorro e rua José Pereira de Carvalho, vias que dão acesso à região central do município e apresentam um grande volume de empreendimentos. Ela foi realizada em 2 etapas, a observação direta e a aplicação do questionário, sobre o qual foram entrevistadas 120 pessoas. A definição da amostra foi definida a partir da teoria da amostragem de Gil, e considerada a partir do método para a população finita, sendo aplicado um grau de confiança de 95% e um erro máximo admitido de 5%. A figura 2 apresenta um fluxograma indicando as etapas de pesquisa. Resultados e discussões. Este tópico aborda informações provenientes do questionário, bem como da observação direta da área de estudo, possibilitando análise crítica relacionada à situação no município de Lajeado, Pernambuco. Inicialmente, foi realizada a observação da área de estudo durante 3 dias, a fim de se identificar quais são os horários de maior pico, de maior fluxo. A partir daí, foram constatados que de 9 às 11, de 2 às 4 e de 5 às 7, as vias apresentam maior volume de veículos de carga. Nesse intervalo de tempo, a rua Perpétuo Socorro apresenta em média 6 veículos e a rua José Pereira de Carvalho 5. Em ambas as vias, eles se encontram estacionados em locais inadequados, dificultando a visibilidade e a locomoção. Posteriormente, foi-se aplicado o questionário. Ele foi dividido em 4 etapas. A primeira corresponde à identificação dos entrevistados, que ocorreu de forma não nominal, garantindo assim o anonimato. Dos 120 entrevistados, 110 residiam na cidade de Lajeado e 90 frequentam o centro diariamente. Vale salientar que mais da metade dos entrevistados possui idade entre 17 e 26 anos e são do sexo feminino. A segunda etapa
diz respeito à caracterização da mobilidade e da logística. Nele, o entrevistado tem que identificar sua total insatisfação ou total satisfação em relação aos parâmetros apresentados. Quando questionados em relação à satisfação associada à mobilidade urbana, eles apresentaram 17,5% muita insatisfação, 33,34% insatisfeitos, indicando assim mais de 50% dos entrevistados. Quando diz respeito ao transporte urbano de carga em horário comercial, 58,33% apresenta muita insatisfação, indicando assim a necessidade de intervenções tanto por parte do setor público quanto do privado. A terceira etapa diz respeito à avaliação quantitativa da logística, no qual foram apresentados parâmetros e a esses parâmetros a população tinha que apresentar notas de 1 a 5, onde 1 indicava total insatisfação e a 5 total satisfação. Quando se trata da infraestrutura, 47,5% apresentaram totalmente insatisfeitos. Quando se trata de congestionamento, 35% estão totalmente insatisfeitos e 19,17% encontram-se insatisfeitos. Quando se trata da segurança, 44,17% estão totalmente insatisfeitos, índices muito altos. A quarta etapa da pesquisa foi a avaliação qualitativa da logística, no qual foram apresentadas 2 perguntas abertas e a população tinha que identificar quais os problemas relacionados ao transporte urbano de carga e quais as melhorias. Dos 120 entrevistados, apenas 6 indicaram não haver nenhum impacto e, consequentemente, nenhuma melhoria. Os demais apresentaram impactos e as melhorias. Dentre os impactos que mais citados, temos estacionamento, mobilidade e congestionamento. Quando se trata de estacionamento, é porque os veículos de carga eles são veículos longos e ocupam grandes vagas, dificultando o estacionamento dos carros de passeio. A mobilidade ela é afetada tanto por parte dos pedestres quanto dos veículos de passeio, que apresentam dificuldade de locomoção devido às atividades de carga e descarga. E o congestionamento está relacionado à circulação dos veículos de carga nas vias do município. Quanto às soluções, eles indicaram estacionamento, local, horário, fiscalização e sinalização. Quando se trata de estacionamento, seria a delimitação no número de vagas para atividade de carga e descarga com um local apropriado. O horário seria a definição de uma janela de tempo em que a atividade seria permitida, a sinalização e investimento em sinalização horizontal e vertical, bem como em infraestrutura. E quanto à fiscalização, seria a criação de órgãos fiscalizadores que garantissem a implementação das demais soluções. Considerações finais. O problema ele foi identificado como relevante, tendo em vista que Lagedo é uma cidade de médio porte que apresentou um rápido desenvolvimento em um pequeno intervalo de tempo, sem planejamento, apresentando diversos problemas associados à mobilidade e à logística. Como saída, nós temos delimitação no número de vagas de estacionamento, delimitação de janelas de tempo, que são propostas que, para aplicação, é necessária a ação conjunta do setor público e privado. E também são medidas imediatas. A longo prazo é necessário outros estudos, como da viabilidade de criação de um centro de distribuição comercial, bem como análise do impacto que tal inovação geraria no desenvolvimento econômico da cidade. Obrigada pela atenção.